E antes que saísse da mata te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo, e me faz entender o meu chamado. Pode sentar, glorificando o Senhor bastante mal. Glória a Deus. A gente vai ver diferentes chamados sobre a Bíblia Sagrada. Deus ele chama Abraão para ser pai de multidões. A gente vai ver ao longo da Bíblia, Deus chama ele de amigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aonde se formou as 12 tribos de Israel. A gente vai ver, meus irmãos, que Deus chama Moisés num período caótico, aonde Moisés tinha fugido, meus irmãos, de Faraó, que ele rejeitou de ser chamado filha e filho de Faraó. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele numa sarça e chama ele para uma grande obra, para tirar o povo que estava há 400 anos escravizado pelo império de Faraó. A gente vai ver sobre o terceiro chamado do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 1, capítulo 5, ele era um profeta de juízo. Ele profetizava juízo dentro do templo, um profeta nobre, ou por que dizer um profeta mais rico da Bíblia, se você for olhar, se você for entender a história, porque ele tinha sangue nobre, ele era da linhagem real de rei também, porque a sua linhagem, meus irmãos, aleluia, era da linhagem do templo de Jerusalém. Mas quando chega no capítulo 6, diferente de Jeremias, que Deus colocou a mão na boca dele, né? Diferente, a brasa foi pegada no altar, né, com Atenas, desculpa, espécie de uma turquesa, e foi colocado na boca dele, e todo o seu pecado foi purificado. Dali para frente ele foi considerado um profeta messiânico. Daqui a gente vai ver que o profeta, a Bíblia vai dizer que Deus tocou na boca dele. E dali para frente, meus irmãos, ele foi vocacionado para ser profeta. Haja vista, ele era da linhagem sacerdotal. Se você vê, o nome significa Jeremias, significa exaltado por Deus. O Jeová é subido, o Jeová é exaltado. Então você vai ver que esse sacerdote, ainda muito novo, profeta Jeremias, filho do sacerdote Ilquias, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele foi chamado ainda muito novo, né? Os historiadores vão dizer que ele tinha por volta 16 a 20 anos de idade, não sabe a idade real que ele tinha. E você vai observar que quando Deus vocaciona, quando Deus o chama, ele começou a querer colocar os impedimentos no seu chamado. Por quê? Porque quando ele olha para trás, ele vê o que aconteceu com Isaías. A história, não a Bíblia, a história vai dizer que o rei Manassés, para tentar calar a voz do profeta Isaías, cerca ele no meio e mete fogo nele e joga ele numa ribanceira abaixo. Mas a Bíblia vai dizer, né, que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então, meus irmãos, Deus chama ele, e ele vai ver aquele cenário, porque ser profeta de Deus, ser homem de Deus, ser vocacionado por Deus, há perseguição. Há pessoa que fala mal de você, há pessoa que vai falar mal do hino que você canta, há pessoa que vai colocar defeito na sua
pregação. A pessoa que vai achar que é mais que você, mas não importa, o maior aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Pode levantar quem for, pode levantar da direita, da esquerda, não importa. O importante é que Deus te chamou. Como eu estava conversando com o Ramon, tem pessoa que tem um dom. O Ramon, ele nunca fez nenhum curso teológico, igual eu fiz. Eu fiz curso teológico desde os 4, 5 anos. Fiz ICFO umas 2, 3 vezes no Cabana também, por volta de quase um ano. Mas ele não fez nenhum curso teológico. Você vê que Deus agraciou ele pelo dom, o dom da palavra. E eu comentei com ele, ele falou comigo que queria fazer um curso teológico. Eu falei com ele assim: se quiser fazer, você pode até fazer, mas o dom que vem lá do alto, você não aprende em faculdade, você não aprende em curso, você não aprende em escola, porque quem dá é Deus. E se Deus dá para uma pessoa, não adianta o inferno querer pagar, porque quando Deus te chamou, você estava em um mundo fora perdido, você estava nas drogas, você estava na cachaça, até na prostituição. Deus te deu um banho de misericórdia, colocou seus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na sua boca. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele começa a colocar um empecilho, começa a colocar impedimento no seu chamado. Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E Deus falou: tudo que eu falar, tudo que eu lhe disser, você vai falar com ele. Eu vou colocar você como uma casa forte, uma torre forte, um edifício forte. Então tudo que você falar, pode falar que eu vou confirmar. Mas ele não sabia, meus irmãos, o que ia acontecer logo para frente, porque no chamado dele, meus irmãos, houve também uma desilusão. Quando a Bíblia vai dizer que quando ele começa a falar: Senhor, a tua palavra não passa de vergonha nos meus lábios, porque toda vez que eu vou falar, ele zomba de mim, e ele escaçoa de mim, e toda vez que eu vou pregar a tua palavra, eles batem em mim. Meus irmãos, ele não estava reclamando, ele estava desabafando, porque uma coisa é adoração, outra coisa é murmuração. Deus não habita no meio de murmuradores, Deus habita no meio de verdadeiros adoradores. Ele estava desabafando, porque tem momento na minha vida, na sua vida, que nós temos que desabafar. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. O Senhor me chamou, eu sou obreira, mas até hoje, quando eu vou na igreja, eu não tenho oportunidade nem de pregar. Toda vez que eu falo alguma palavra, alguém retruca a minha palavra. Então, meus irmãos, Deus, ele te chamou, não importa em qual estágio você está, não importa em qual patamar você está, o importante é que ele tem um chamado na tua vida, e esse chamado não vai à falência, porque quem te chamou foi o Senhor Jeová, que está eternizado entre os querubins. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus, para mostrar que Deus estava usando ele, Deus toca nos lábios dele, e Deus começa a mostrar umas visões para ele. A primeira visão que Deus mostra para ele é uma vara de amendoeira. E Deus falou: o que você viu, Jeremias? Ele falou: eu vi uma vara de amendoeira. Deus falou: disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. Deus mostrou para ele uma panela virada para a banda do norte. Deus falou: de lá que vai vir o mal. Então Deus mostra para Jeremias que Deus estava com ele. E quando Jeremias, meus irmãos, ele foi chamado, observa, meus irmãos, que ele vivenciou uma grande reforma dentro de Jerusalém. Haja vista que os reis que antecederam o rei Manassés, os outros eram um rei pagão, mas o seu filho, o rei Josias, era um rei temente a Deus. Jeremias, ele vivenciou um grande avivamento dentro do templo do Senhor. Porque quando a Bíblia vai dizer, quando Deus, aleluia, confirma o reinado na vida de Josias, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele fez totalmente diferente dos outros reis. Ele seguiu no caminho do seu pai Davi. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele quebra os altares do alto até embaixo. Ele quebra, meus irmãos, os altares de Baal. Ele proibiu, meus irmãos, a adoração a
irmãos, um grande avivamento na Páscoa em Jerusalém. E por causa daquilo, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus levanta a profetisa Uda. E a profetisa Uda manda falar com Jeremias: olha, porque você foi temente a Deus, porque você foi um homem escolhido por Deus, você não vai ver o mal que eu vou trazer dentro de Jerusalém, você vai morrer junto com seu pai Davi. Então Josias, meus irmãos, era um rei temente a Deus. E a Bíblia vai dizer que eles acham o livro da lei, que tinha sido perdido dentro do templo. Meus irmãos, e quando acha aquele livro, o pai de Jeremias era o sacerdote Hilquias, entrega, meus irmãos, para alguém ler para Josias. E quando lê para Josias, o que Josias faz? Ele fica rindo? Não. A Bíblia vai dizer que ele rasga as suas vestes, ele dobra o joelho, ele fala: adorando o Senhor de forma errada. Por isso que Deus estava um mal sobre Jerusalém. Então, meus irmãos, o segredo é rasgar o nosso coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Rasgar as nossas vestes, meus irmãos, é rasgar o nosso coração, falar: Senhor, habita em mim, porque eu confio no teu nome e o teu nome será glorificado para todo sempre. Isso é chamar a atenção de Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois Deus o chama. E depois que Deus o chama, ele começou a profetizar. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aonde tem profeta verdadeiro, tem profeta também mentiroso. Como Deus falou com Paulo, é necessário que isso aconteça para que os verdadeiros se levantem dentro da igreja. É necessária a heresia para que aconteça, para que os verdadeiros se levantem. Então o que aconteceu? Ananias, o profeta mentiroso, começou a falar, começou a retrucar, começou a falar que Deus ia dar vitória para Joaquim, o filho de Josias, que Josias já não era mais vivo. E começou a falar, meus irmãos, um tanto de coisa. E Jeremias falou: olha, mentira, viu? Deus não está falando isso não. Deus falou que vai trazer o mal para Jerusalém, o profeta Jeremias. Mas se você obedecer à voz de Deus, se vocês andar no caminho do Senhor, Ele é misericordioso para deixar o mal para trás. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é misericordioso. Se Deus, meus irmãos, está falando que vai trazer o mal, se a pessoa se arrepender, Deus cura a terra, como está escrito em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o povo não estava querendo se arrepender. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que um outro lá, glória a Deus, Passur, era um sacerdote que foi nomeado presidente da casa do Senhor. Ele pegou, quando Jeremias estava profetizando, falando, o que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele chegou e feriu Jeremias. O que é ferir nesse contexto aqui? Não é dar um burro na boca, não, é chicotear. Jeremias foi chicoteado, e além disso tudo, ele é amarrado no cebo. O cebo é o quê? É um tronco na entrada de Benjamim, Anatote. Anatote fica mais ou menos 3 quilômetros de Anatote, Benjamim, até Jerusalém. E ele, meus irmãos, ficou amarrado, tomou um tanto de chicotada nas costas. Ele podia, meus irmãos, ter desistido, mas ele sabia que quem chamou ele foi Deus. E quando Deus chama, meus irmãos, o chamado de Deus às vezes vem com tanto de coisas. O chamado de Deus às vezes vem com perseguição. Porque quando Deus te usa, quando Deus ele te vocaciona, há impedimento. Há pessoas que perseguem o seu ministério. Há pessoas que falam que você não é apta para isso. Mas quem te chamou foi Deus. Deus pega aqueles que não é capacitado e capacita. É Deus que faz isso. Você já viu Deus chamando alguém sentado no trono? Não, Deus chamou Davi atrás da manhada. Aleluia. Não sabia de nada para ser o mais ilustre rei de Israel. Deus, meus irmãos, pega quem não é para confundir os que é. Deus pega os fracos para confundir os fortes. Deus pega
E a Bíblia vai dizer que Deus foi falando por Jeremias. Jeremias, quando vai falando, meus irmãos, ele vai apanhando, jogou ele no calabouço, jogou ele dentro da cisterna. Tinha um tal de Meleque, foi lá e tirou Jeremias de lá. A história, meus irmãos, uma história diz que Jeremias, ele morreu, meus irmãos, muito velho, mas ele não foi levado para o cativeiro da Babilônia. Uns falam que ele morreu com pneumonia, outros falam que ele morreu pedrejado. A Bíblia não fala como ele morreu, mas ele não foi levado a cativo. O único profeta da Bíblia Sagrada, esse tanto de profeta que tem na Bíblia, o único profeta que ficou vivo para tudo se concretizar, tudo ver pelos olhos dele que aconteceu, foi o profeta Jeremias. Jeremias falou: olha, se você converter ao Senhor, Ele é misericordioso. Jeremias já manda carta, meus irmãos, para o povo, que o povo já foi levado a cativo lá para a Babilônia. O rei, meus irmãos, da Babilônia, o rei ímpio, Deus chama de meu servo. Por quê? Porque Deus usa, meus irmãos, os ímpios para punir às vezes aqueles que estão fora da palavra. Já viu aquela pessoa que sai da igreja e vai para o mundo do tráfico, e às vezes, meus irmãos, ali é humilhado, às vezes os outros batem, cai na cadeia, a pessoa cai, meus irmãos, no leito de enfermidade. Por quê? Porque saiu de Betel. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Abraão, do lado era Betel, que Abraão levantou o altar, e do outro lado era Ai, ruína. Betel significa casa de Deus, Ai significa ruína. Todo aquele que está em Betel e sai de Betel vai para Ai, ruína. A sua vida, meus irmãos, é vida de oração. Betel significa casa de Deus, casa de oração. Não saia da casa de Deus. Não importa, meus irmãos, o quantas pessoas podem falar mal de você, falar que você não consegue. Quem capacita você é Deus. É de verdade, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que nós temos, meus irmãos, de verdade, que nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque quem não tem entendimento é Deus. A Bíblia vai dizer que a Bíblia, meus irmãos, é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem de justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Deus, meus irmãos, Ele quer ver excelência na obra dele. Deus quer ver perfeição na obra dele. Porque quando nós estávamos no mundo e fora perdido, nós fazíamos o que era de melhor para o mundo, para o diabo. Mas quando nós estamos na igreja, antes de nós vir cantar aqui na frente, vamos ensaiar como as irmãs ensaiam assim. Oh, meu Deus! Antes da gente pregar, meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Porque se a gente fazer as coisas com perfeição, mas eu erro, errar eu amo. Todo mundo erra. O único que não errou foi Jesus. Jesus não errou hora nenhuma. Se você vê a personalidade de Paulo, nós vamos falar sobre o chamado de Paulo. Paulo, meus irmãos, ele tinha um temperamento. Na mesma hora, meus irmãos, que ele tinha um temperamento, na mesma hora ele mudava. Você pode observar que Barnabé era apóstolo, doutor, presbítero da igreja de Antioquia. Foi ele que pegou Paulo. Quando Paulo, meus irmãos, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi ele que apresentou diante da igreja de Jerusalém, que Pedro era o pastor de Jerusalém. Ninguém queria Paulo. Paulo ficou 13, 14 anos fora, costurando tenda. A Bíblia vai dizer que ele estava reunido. O Espírito Santo desceu e falou: busca para mim Barnabé e Paulo para a viagem missionária. Barnabé foi lá buscar Paulo. Paulo estava fazendo o quê? Costurando tenda. Então a gente vai ver, meus irmãos, que Barnabé, ele levantou Paulo. Paulo foi o bandeirante do Evangelho, abriu muitas igrejas na Ásia Menor. As igrejas que nós vemos aqui, né, no Novo Testamento, a maioria delas foi tudo Paulo que abriu. Mas a gente vai ver, meus irmãos, que quando foi na segunda viagem missionária, houve, meus irmãos, desentendimento entre os dois. E Paulo tinha, né, um caráter muito forte. Ele falou: não, vou levar Marcos comigo, não. Marcos era parente de Barnabé. Eu acho que era. E Paulo falou: não quero ir comigo, não, porque na hora de nós ir ele não quis ir e tal. Hoje um divergente entre os dois.
final do ministério de Paulo, a gente vai ver que Paulo, ele vai falar assim: o que me resta agora é a prova da justiça, que o reto juiz me dará não só para mim, mas para todos aqueles que temem e guardam a palavra dele. Combati o bom combate, completei, carreguei, guardei a fé. Chama para mim Marcos, porque ele é de grande avalia no ministério. Você vê, depois no final da vida de Paulo, Paulo reconheceu que ele estava errado nas suas decisões. Então quer dizer o que? Às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos, mas Deus, meus irmãos, Ele procura pessoas assim, porque pessoas acham que não falham nunca, que não erra nunca, meus irmãos, não está pronta ainda. Agora a pessoa que erra, que falha, essa está pronta, porque essa que falha, essa é que erra, Deus pega e fala: eu vou te capacitar, como me capacitou de nós para profetizar para a nação de Judá, para não ir para o cativeiro. Mas a correção de Deus, meus irmãos, foi forte. Nabucodonosor invade Jerusalém, leva, meus irmãos, a primeira levada, que foi os mais nobres da corte real, Ananias, Misael, Azarias, Daniel e os outros jovens que tinham bastante conhecimento. Depois, na segunda levada, ele leva os mais pobres, incluindo ele, o profeta Ezequiel, que Deus chama ele. Nós vamos falar sobre o chamado de Ezequiel. Ele era sacerdote também. Deus chama ele para ser profeta. Então, meus irmãos, lá dentro do palácio de Nabucodonosor tinha uma chama acesa, que Deus mostrou para todo mundo que estava naquele palácio que existia um Deus verdadeiro. Lá dentro do rio Quebar, Deus também tinha uma tocha acesa, que era o profeta Ezequiel. E o que acontece? Acontece que Jeremias ele escreve uma carta, e escreve essa carta, glória a Deus, e manda essa carta, meus irmãos, lá para o povo que estava em cativo. E a mensagem foi essa: porque assim diz o Senhor, Jeremias 29, 10, porque assim diz o Senhor: certamente que passaram 70 anos na Babilônia, vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornará a vós a trazer a este lugar. O povo foi para lá para ficar 70 anos, porque eu pensei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vós dar o fim que esperarei. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O povo estava lá, oprimido pelos caldeus. Os caldeus oprimiram o povo. Agora canta o hino que você cantava lá em Jerusalém. O povo tinha pegado a harpa, tinha de pendurado no salgueiro, uma árvore. O povo já não queria mais cantar. Parece que a língua deles tinha grudado no céu da boca. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus é amor, mas Deus está dando juízo. Às vezes Deus está tratando com pessoas na minha família, na sua família, às vezes não entende o trabalho de Deus. E às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil, mas a pessoa não vai morrer. Essa pessoa vai vir buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, meus irmãos, não falha. O homem, meus irmãos, pode morrer, a mulher pode morrer, mas a promessa que Deus faz, ela não morre. Observe, meus irmãos, ao longo da história da Bíblia Sagrada, do Velho e do Novo Testamento, Deus fez sempre promessa para o homem. E tem pessoas que morreram sem ver a promessa. Mas, meus irmãos, a promessa se concretizou na vida de outros, que veio e ficou, como Moisés, Josué veio para o lugar dele. Deus prometeu a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. Moisés não viu a terra, não entrou na terra, mas Josué entrou. Quer dizer o que? Se Deus prometeu na tua vida, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, descanse no Senhor, porque vai acontecer na tua vida. Porque os nossos dias, os nossos anos, meus irmãos, é diferente de Deus. A Bíblia vai dizer que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para nós, e um dia para nós é
como se fosse um dia para Deus. O nosso calendário é diferente do calendário de Deus. Então a gente tem que entender, meus irmãos, que as coisas vão acontecer. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jeremias ele fica junto com o povo mais pobre. Depois que o rei Nabucodonosor fez, foi lá, meteu fogo em tudo, fogo em Jerusalém, destruiu tudo. Então, depois de 70 anos, meus irmãos, o profeta Jeremias já não era mais vivo. A Bíblia vai dizer que Deus tocou no coração de Davi, Deus tocou no coração de Ataxerxes, mandou ali, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que quando Neemias era copeiro do rei, o seu irmão Anani vai lá e vê a destruição de Jerusalém, fala para Neemias como estava vivendo o povo na maior miséria. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Neemias ele ora e chora, e não podia chegar, meus irmãos, diante do rei com o coração triste, tinha que chegar com o coração alegre. Mas Jeremias ele chega, Jeremias não, eu estou dizendo, ele chega com o rosto triste, Neemias, e o rei falou assim: olha, você está triste por quê? O seu rosto está amargurado, porque Deus ele conhece o seu coração, o meu coração. Às vezes nós chegamos na igreja que ri, às vezes nós chegamos na igreja que alegre, a gente olha assim e fala: a irmã está alegre, a irmã está sorrindo, mas nós não sabemos o dia a dia que ela passou dentro da casa dela, as perseguições, a luta. A gente não sabe a palavra que alguém falou, uma palavra de maldição, uma palavra alguém jogando a pessoa para baixo. Não, você não é nada, você não é ninguém. Tantas palavras, meus irmãos, até mesmo dentro das nossas casas, a pessoa fala com nós, palavra que às vezes joga a gente para baixo. Às vezes onde a gente trabalha, até mesmo o chefe, o carregado, alguém que trabalha junto com você no seu setor, fala uma palavra te jogando você para baixo. Mas graças a Deus, a misericórdia, a graça de Deus está na sua vida. Porque se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, você tinha desistido. Como o profeta Jeremias falou, toda vez que eu pensei em parar, a tua palavra queimou nos meus ossos e ardeu no meu coração. Não podemos olhar para trás. Vinha o que vier sobre você, nós temos que olhar para frente. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Neemias foi lá, levantou o templo. Depois foi Zorobabel, Josué, Esdras foi o avivador da palavra. Quando leu a palavra diante do povo, o povo tinha casado com mulheres etéreas, mulheres que Deus não queria que o povo casasse. Quando Esdras deu a lei do Senhor, as mulheres voltaram com as crianças para trás, houve um grande choro. Mas, meus irmãos, ele obedeceu, o povo obedeceu a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer também, meus irmãos, que o templo foi levantado, mas o templo não era aquela formosura como o templo de Salomão, tinha aquele leão de ouro na entrada de Jerusalém, né? Onde o Salomão dormia era coberto de prata, de ouro, de bronze, pedra preciosa. Não era daquele jeito. O povo mais novo que foi levado a cativo já voltou muito velho, e os mais novos nascidos lá no Babilônia, não sabiam como era. Então os mais velhos olhou e começou a chorar. Começou a chorar porque o templo não era como o templo de Salomão. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida do profeta Ageu. O profeta Ageu, meus irmãos, vai corrigir o povo. Olha, você está preocupado em levantar a sua casa, deixando a casa de Deus de lado? Vocês têm que saber que Deus tirou vocês de lá. E agora você vai cuidar da casa de Deus, porque agora nessa última casa será a glória. Talvez você teve um grande prejuízo, mas o nosso Deus é o Deus de quê? O Deus da restituição. Você tomou um prejuízo no casamento, você tomou um prejuízo fazendo negócio, você tomou um prejuízo, aleluia, emprestando alguém alguma coisa. Mas eu quero te dizer, Deus é o Deus da restituição. Deus te dá tudo em tudo aquilo que você perdeu. Mas para profetizar essa profecia de Ageu, se concretizou
sábado e domingo, houve 400 anos de esquecimento. As Bíblias mais antigas, eu tenho uma Bíblia em casa que tem 20 anos, eu tenho outra Bíblia em casa que tem 34 anos, ela tem 4 folhas brancas, antes de Mateus, depois de Malaquias, representando os 400 anos que Deus não conversava com o povo. E nesse período intermediário, surgiu-se a tribo do fariseu, a tribo dos saduceus, a tribo dos religiosos. E Herodes, o que Herodes faz? Ele reforma o templo e deixa o templo, meus irmãos, 20 vezes maior do que o templo de Salomão, bem mais bonito, só para chamar a atenção dos judeus. Mas ela reforma, meus irmãos, falsa. Por quê? Porque na entrada de Jerusalém tinha uma águia, representando, meus irmãos, o Império de Roma. Ele usou a estratégia, o inimigo hoje está usando estratégia para tentar tirar o foco da igreja, pegando música lá fora, pegando funk lá fora, pegando forró, música de forró e trazendo para dentro da igreja. Não é música gospel. E se a gente não vigiar, meus irmãos, a gente acaba caindo na falsa adoração. A gente acaba caindo, meus irmãos, na apostasia. A igreja do Senhor é pura, é imaculada, não tem mancha. A noiva do Senhor, meus irmãos, não é verdade. Meus irmãos, não tem como comparar, meus irmãos, a noiva do Senhor com essa noiva aí fora, toda corrompida, né? A noiva do Senhor é virgem porque ainda não casou com o Rei dos Reis, ainda não casou, vai casar, meus irmãos, lá nas portas do Cordeiro, porque ainda, meus irmãos, nós somos a noiva, e o casamento vai estar, meus irmãos, lá na porta do Cordeiro. E a virgem de fora, essas virgens de fora é casa de hoje, casa de outra manhã, tem igual aquela mulher de Samaria, aquela mulher samaritana. Quando o povo, meus irmãos, foi levado para a Babilônia, o rei da Síria levou 5 povos para habitar lá em Samaria, em Israel. E eles não sabiam adorar o Deus verdadeiro que nós adoramos, 2 Reis, capítulo 17 e diante. Não sabia adorar. O que aconteceu? Deus mandou leões para matar eles. Então eles mandou uma carta para o rei da Síria e falou: traz nós, sacerdote ou profeta, para ensinar a nós como adora o Deus dessa terra, porque nós não sabíamos adorar. Então a gente vai ver, meus irmãos, que levaram os leões para de matar. E quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, moça de Jacó, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ela tinha 4 maridos, né? E ela tinha 5 maridos. O que estava com ela ainda não era o marido dela. Ela tinha 4 maridos. O que estava com ela ainda não era o marido dela. Quando Jesus fala com ela, e ela falou: olha, verdadeiramente o Senhor é profeta. Porque, meus irmãos, tinha 5 povos, 5 deuses pagãos, espiritualmente falando. Ela não sabia como adorar o Deus ali. Mas quando chega o noivo verdadeiro, quando chega Jesus Cristo ali, Jesus mostrou para ela a água verdadeira, a água, meus irmãos, da vida. Jesus, meus irmãos, mostrou para ela, e ela, então ela chegou ali pecadora, e ela saiu dali pecadora do Evangelho. Deus usa Jeremias falando: olha, meu povo me deixou as águas vivas para buscar água em cisterna rota. Aleluia. Deixar a água viva. O meu povo fez 2 maldades. Então, meus irmãos, nós não podemos contaminar com as coisas do mundo, porque a gente sabe, meus irmãos, que Jesus ele vai vir buscar uma igreja eleita, uma igreja verdadeira. E não importa, meus irmãos, quem seja, não importa como a pessoa é, se a pessoa é macumbeira, feiticeira, drogada, se a pessoa foi mentirosa, se a pessoa era ladrona ou ladrão, não importa. Quando a pessoa levantar a mão na cima de Cristo, meus irmãos, Deus muda a história da vida dessa pessoa. Deus muda o cativeiro dessa pessoa. Jeremias, meus irmãos, ele morreu. Jeremias, meus irmãos, ele não foi levado a cativo. Eu já quero profetizar uma vez.
levada cativo para a Babilônia. Porque Jesus vai vir buscar a igreja dele. E você não vai ficar. Você vai ser levado para Jerusalém. Jerusalém celestial. Não Jerusalém terrena. Jerusalém terrena você vai quando Jesus descer com a noiva dele, para se cumprir o que está escrito em Zacarias 13, 14, que Jesus descerá com a noiva dele e colocar os dois pés no monte da oliveira. Vai abrir uma fenda para a esquerda, uma fenda para a direita, e vai descer uma água cristalina descendo para o Mar Morto, para se concretizar a profecia em Ezequiel 46, as águas purificadoras. Deus está dizendo: aquilo que estava morto dentro da sua casa, eu estou trazendo aqui. Os teus sonhos que você parou de sonhar, que você achou que não tem jeito mais, você desistiu, Deus está trazendo vida hoje. Deus está trazendo a realização de sonho aqui essa noite. Deus está abençoando a tua vida de uma forma poderosa. O inimigo ele vai olhar e falar: olha, não é aquela que andava de cabeça baixa. Você, meus irmãos, mesmo passando por tanta luta, anda de cabeça erguida. Faça como aquela mulher, a mulher de Sunem. A mulher de Sunem, o filho dela tinha morrido. Ela foi encontrar com o profeta Elias. Vocês me falam a memória do profeta Elias? O profeta Eliseu. E a pessoa falou: não é sábado, por que você vai lá? Ele falou: eu vou lá. Eliseu veio e falou: vai bem, você vai tudo bem. Olha, o filho dela estava morto. Ela está passando um momento difícil na casa dela. Ela falou com o Geazi: vai tudo bem com minha família, vai tudo bem com meu filho, vai tudo bem com minha casa, vai tudo bem. Quando as pessoas olharem para você, não fique contando problemas seus. Não fique chorando, chora na presença de Deus. Porque tem pessoas que às vezes ficam contando derrota para os inimigos fora. Canta o seu problema para Jesus, para Jeová. Ele tem poder de mudar o seu cativeiro. Ele tem poder de mudar você no patamar mais alto. E as pessoas vão olhar para você e falar: verdadeiramente, essa mulher, esse homem é servo do Deus Altíssimo. Está sorrindo. Está passando por um momento tão difícil na sua casa, mas você está sorrindo. Creia somente em Cristo. O seu chamado é para somar, não para diminuir. Não importa se é para louvar, se é para pregar, se é para demonstrar, para reger o coral. Jesus te chamou. Esse chamado que Deus sempre tem vida dentro da sua vida, ninguém pode tomar. Pessoas vão tentar te impedir. Mas não olha para ninguém, olha somente para Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Eu lhe pedi, Deus, eterno Deus, te abençoe para mim. Eu cumprimento a igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Está fraco e frio. Eu cumprimento a igreja capaz do Senhor Jesus. E eu creio que Jesus falou comigo e contigo. Falou não? Lógico, falou. Amém? Fica sobre os vossos pés, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, irmão, para Deus continuar te abençoando. Se Jeremias foi abençoado um tempo atrás, hein? Ele é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Fecha teu olho. Grandioso Deus, eterno Pai. Meu Deus, eu creio no teu poder, na tua misericórdia. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou conosco. Senhor, continua, meu Deus, usando para o teu servo, presbítero Nelson. Continua, Senhor, usando, Pai, este povo que te clama neste momento. Meu Deus, eu te agradeço por esta rica oportunidade. Oh, meu Deus, joga por terra a enfermidade, joga por terra os laços do inimigo, joga por terra e abençoa o teu povo. Amém. Pode aceitar. Quanto mais as horas passam, mais o dia
Jesus livrar. Cadê essa pessoa? Ou então,
tempos antigos até hoje, o que tem de pastores, que às vezes não estão doentes, não estou criticando ninguém, e ali nem é pecado, porque está chegando o tempo, tem pastor de igreja grande, que às vezes não pode estar nem na igreja, tem que ficar no hospital assistindo o culto, pela internet, sabe disso? Pastor de nome. Nós todos aqui conhecemos o Lorival de Almeida, também passou por uma, quase foi embora. O que tem de pastor que lutou igual quem estava contando aqui agora, que nós temos que orar, o abençoado aqui, ó, o irmão está cansado de bater prego, arrumando a igreja, às vezes juntava reciclagem para levantar essa igreja, e não sabia que ele estava fazendo um projeto para mim e você está aqui. Está entendendo? E tudo que ele conseguiu levantar essa igreja não foi dinheiro do governo, não é, pastor João? Foi a mão de Deus. E hoje está onde? Ali deitado, esqueci o nome dele, o oxigênio, está vendo? Eu não entendo muito dessas áreas. Por isso que eu falo, ora pelos pastores. E é irmão, vou falar que era, de levantar a mão e falar, está abençoado, e não tinha ninguém que tirava a bênção da sua vida. Eu lembro do pastor João Alves, hoje com a minha mãe congregada, ela não vê da minha mãe não tinha nem dinheiro para pagar o ultrassom, falou que